Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos, vamos ouvir o Santo Evangelho da liturgia deste 27º domingo do tempo comum. A liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher, e Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e queridos, nesse trecho que ouvimos do Evangelho de São Marcos, nós vemos dois assuntos profundos: o casamento e a infância. E aqui Jesus trata os dois com uma sensibilidade incrível. Primeiro, os fariseus chegam para Jesus tentando pegá-lo em uma armadilha sobre o divórcio. Eles perguntam se é lícito ao homem deixar a esposa, querendo saber se ele seguiria a lei de Moisés que permitia o divórcio. Jesus, porém, vai além das regras humanas e volta ao plano original de Deus. Ele diz que no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher e que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne. E aqui a gente observa, a profundidade do casamento aos olhos de Deus. Não é apenas um contrato social, é uma união sagrada, um compromisso que vai além do que a lei permite ou proíbe. O que Deus uniu, o homem não deve separar. Aqui Jesus nos lembra que o casamento é um reflexo do amor de Deus por nós. Um amor fiel, comprometido, que não desiste. Isso não é fácil. O mundo de hoje, como daquela época, muitas vezes vê o casamento como algo descartável, onde quando surgem as dificuldades é mais fácil cada um seguir seu caminho. Mas Jesus nos chama a viver o amor no casamento com a mesma fidelidade que Deus tem por nós. E claro, isso exige entrega, paciência, perdão, renúncias, etc. E é nessa fidelidade que o amor se aprofunda e se torna mais pleno. E logo depois Jesus fala das crianças, Isso parece até uma continuidade do tema. As pessoas estavam trazendo crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos tentam impedir isso. E Jesus fica indignado e diz: "Não, deixa as crianças vir até mim, não proíbam elas, porque o reino de Deus pertence aos que são como as crianças." Aqui nós vemos, podemos fazer uma reflexão sobre o coração de criança, Criança é quem confia, criança é quem é dependente, criança é quem tem um coração puro. Jesus diz que o reino de Deus é para os que têm um coração como o delas. Um coração que se abre, que confia, que não tenta controlar tudo, mas que se entrega nas mãos de Deus. E também é um alerta para nós. Às vezes, nós podemos ser como os discípulos. Sem perceber, nós vamos criando barreiras para os pequenos, para os humildes, quando na verdade o próprio Jesus os acolhe com tanto carinho. Então, no fundo, esses dois temas, o tema do casamento e das crianças, eles falam
de relações de confiança e entrega. No casamento, nós somos chamados a uma entrega mútua, fiel, que reflete o amor de Deus. E com Deus, somos convidados a ter a confiança de uma criança que se entrega nas mãos do Pai, sabendo que Ele sempre cuida de todos nós com amor gratuito. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua Mãe, Maria Santíssima.